Começa agora o programa Voz do Trabalhador, uma iniciativa do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Todos os domingos, às 8h45 da manhã, fazemos um bate-papo sobre temas que interessam a classe trabalhadora. Meu nome é Ana Cristina e estou com Wélia Gonçalves, que é presidente do sindicato. Tudo bem, Wélia? Tudo bem, Ana? Estamos aí para mais um programa, como sempre, para falar de temas de interesse dos trabalhadores. Bom, e o tema de hoje, Wélia, é o impacto das novas tecnologias nos empregos e nas condições de trabalho. Vamos ver o vídeo que fala um pouco sobre essa situação. Inteligência artificial, automação, máquinas cada vez mais conectadas. As novas tecnologias já estão dentro das fábricas, bancos, escritórios e serviços, mudando a rotina de milhões de trabalhadores. Anunciadas como sinônimo de progresso e eficiência, essas mudanças também trazem cortes de empregos, extinção de funções, aumento da cobrança por produtividade e mais controle dentro das empresas. Diante das novas tecnologias, como ficam os empregos, os direitos e as condições de trabalho? Os impactos dessa transformação são o tema do programa A Voz do Trabalhador. Wélia, a chamada indústria 4.0, a inteligência artificial, são apresentadas como sinônimo de progresso, de modernidade, né? Agora, para os trabalhadores, qual o impacto dessas novas tecnologias? Olha, Ana, este é um tema que está sendo discutido por toda a sociedade, principalmente por causa da inteligência artificial. Na indústria, já tem um certo tempo que você tem essa revolução tecnológica de automatização do processo produtivo. E eu vejo com muita preocupação, porque hoje, quando uma empresa multinacional, uma montadora, anuncia investimentos, é uma notícia boa de se ouvir. Olha, a empresa tal está anunciando investimentos. E fica na cabeça das pessoas que investimentos significa empregos. E não é. Investimentos pode significar a automatização de uma linha de produção, por exemplo, e isso extermina os postos de trabalho. Eu vivenciei isso na prática. Eu trabalhei em uma fábrica metalúrgica na cidade de São Carlos, o meu primeiro emprego na área industrial, quando eu tinha 18 anos, e a empresa tinha 7.300 trabalhadores. Fabricava compressor hermético, motor de geladeira. E hoje esta empresa tem 1.200 trabalhadores. E a gente fabricava este motor de geladeira no alicate, na marreta, fazendo ali a solda na mão. E era uma linha de produção que tinha cerca de 70 trabalhadores. E a gente viu a linha ao lado sendo automatizada, a empresa comprando os robôs, bonito de se ver um robô trabalhar, e a linha ao lado, com este novo processo, tinha 7 trabalhadores. E foi isso que aconteceu com todas as linhas de produção. Então, no sistema capitalista, a tecnologia vem para aumentar e garantir o lucro dos empresários e não se preocupam com os empregos. Agora, Wélia, essas mesmas novas tecnologias, inclusive para coisas mais do dia a dia, elas facilitam, elas podem ajudar o trabalhador também? Sim. Vamos pensar, Ana, banco, que no passado a gente ia para pagar um boleto, se a gente tinha um problema em relação ao financiamento da nossa casa, você tinha que ir até a agência bancária. E antes de ir até um banco, eu me lembro que eu até levava um livro para ler, porque demorava e muito o atendimento. Casa lotérica para a gente pagar a conta de água, a conta de luz, a internet. Quem hoje vai em agência bancária? A gente resolve tudo pelo celular. É uma facilidade? É. Você não precisar ficar na fila da casa lotérica, você não precisar ficar naquela fila no banco para ter o atendimento, porque você resolve tudo pelo aplicativo. Inclusive, a categoria de bancários é uma categoria que provavelmente no futuro breve vai acabar. Então, a tecnologia, ela é importante. Agora, no sistema capitalista, eu dei o exemplo aqui do banco. Os bancos aumentaram a sua lucratividade e o número de agências diminuíram e a categoria bancária reduziu drasticamente.
E para a nossa vida, facilita. Mas, por outro lado, a categoria ela perde postos de trabalho. Então, nós precisamos discutir esta questão da tecnologia porque está só começando. E quando a gente vê um processo de automatização em uma indústria no Brasil, é porque lá na Europa, na Ásia e nos países imperialistas está muito mais avançado. Então, a tecnologia veio para ficar. E se ela veio para ficar, a gente precisa debater, mas na perspectiva da classe trabalhadora. Inclusive, Hélio, você entra aqui quando você cita o Brasil, você cita o país. Como que está o nosso país nessa corrida tecnológica, né? Como é que ele está inserido isso no cenário internacional? Olha, Ana, as novas descobertas, elas estão, e a sua tecnologia e o seu acervo tecnológico, preservados nos países imperialistas. Estados Unidos, China, Japão, outros países da Europa. No caso, o Brasil e os países que fazem parte da periferia do capitalismo, a gente consome essas tecnologias. Agora, elas serem fabricadas e você ter a matriz de origem da empresa no Brasil ou em outros países, isso não vai ter. Isso não tem. Por isso que a gente discutia quando teve aquela situação da Avibras, porque são poucas empresas geradoras de tecnologia que a gente tem no nosso país, uma delas é a Avibras, a outra é a Embraer, o risco que tinha da Avibras ser vendida para o capital estrangeiro, porque aqui ficaria, talvez, uma linha de produção e o seu acervo tecnológico iria para o país de origem, se caso a empresa fosse entregue, e por isso que nós fizemos aquela campanha contra a entrega da Embraer para a Boeing. Então, são poucas empresas de tecnologia que nós temos no nosso país, a ampla maioria estão nos países imperialistas. Beleza, Hélio, a gente vai continuar esse bate-papo, vamos dar um intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Voz do Trabalhador e o tema de hoje são os impactos das novas tecnologias sobre os empregos e as condições de trabalho. Dando continuidade, então, à nossa conversa, Wélia, diante de tantos desafios e também problemas que você apontou, o sindicato é contra a tecnologia, o avanço da tecnologia? Não, Ana, nós somos a favor da tecnologia, mas nós defendemos que a tecnologia ela venha para melhorar a vida da população, para melhorar e tornar mais seguro o ambiente de trabalho, para reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário. A discussão hoje em relação ao fim da escala 6 por 1, está aí a prova de que os empresários estão ganhando mais dinheiro e têm total condição de dar uma melhor condição de trabalho. O problema é que a tecnologia nesse sistema capitalista, ela vem para ferrar ainda mais com a vida dos trabalhadores. Eu dei o exemplo dos bancos e da categoria bancária, e que facilita você não ter que ficar um dia inteiro em uma fila para ser atendido. Quer ver outro exemplo? Pedágio. Principalmente se você vai fazer uma viagem longa, num feriado prolongado, por exemplo. Você vai parando na cabine de pedágio, 5, 7, 10 minutos, e pedágio é o que mais tem nas estradas do nosso país. No final, talvez 1h30, 2 horas a mais de viagem, se for um local mais distante. Agora criaram a modalidade de pedágio free flow, que facilita para o motorista, porque você passa direto, não precisa parar na cabine. Agora, você tem na cabine de pedágio, minimamente você tem ali aquele trabalhador que está fazendo a operação, que está tendo o salário, que tem a sua carteira assinada. O capitalista ele vai se utilizar dessa modalidade para não ter a cabine de pedágio e não paga o salário do trabalhador. É tudo
utilizando a tecnologia. Melhora para a gente, mas vai exterminar os postos de trabalho. Outro exemplo que é muito importante. Se discute hoje o futuro do setor automobilístico, se vai ser os carros elétricos ou não. No Brasil tem toda a disputa com o agronegócio. Agora, e se for o carro elétrico no futuro? Você já abriu o capô de um carro elétrico, Ana? É uma bateria. Você não tendo mais o motor a combustão, você não vai ter mais a fábrica de biela, a fábrica de pistão, a fábrica de mancal. Ou seja, são milhares de fábricas de autopeças e milhares de trabalhadores deste segmento que vão perder o seu emprego. Se você não tiver mais o motor a combustão, não existir mais o posto de gasolina, são milhares de frentistas que vão perder o seu emprego. Se você não tiver mais o motor a combustão, você não vai precisar mais da oficina mecânica. E se isso está sendo discutido entre os empresários e os governos, nós precisamos debater, enquanto classe trabalhadora, qual é o futuro. Então, nós somos a favor da tecnologia. Agora, a tecnologia ela tem que vir para melhorar a vida dos trabalhadores. E não vai melhorar nesse sistema capitalista. E não vai voltar atrás a ter a agência bancária, como eu citei, por exemplo. A tecnologia ela veio para ficar. Então, é um tema urgente que nós, classe trabalhadora, precisamos debater. Vamos tentar avançar um pouquinho nisso, Hélia. Então, quando você fala que os trabalhadores precisam discutir e avançar, como que então se localiza o sindicato e a própria organização dos trabalhadores? Com que reivindicações? Qual é a perspectiva? Olha, Ana, vamos pegar também como exemplo a situação dos motoristas e dos entregadores de aplicativo. É uma tecnologia que é utilizada por uma empresa e existe a discussão na sociedade em que a gente tem milhares de desempregados e que, poxa, elimina o emprego na fábrica, mas tem o Uber. Elimina o emprego em uma determinada categoria, mas o cara pode ser um entregador de comida por aplicativo, pode ser um motoboy. Porque tem essa discussão de que se elimina por um lado, mas, por outro lado, e outra discussão que eu acho que é importante é que eles falam que precisa especializar os trabalhadores para essas novas tecnologias. Saiu uma pesquisa recentemente de que são os programadores e esses trabalhadores mais intelectuais que, com a inteligência artificial, correm o risco de perder os seus empregos. Pesquisa mostra que até 2030 serão 92 milhões de postos de trabalho que serão eliminados no mundo. A última pesquisa realizada, inclusive muito interessante, fala que a população, de uma forma geral, estão falando 12 mil palavras a menos por ano. Por causa, principalmente hoje, que eu dei o exemplo. Se não tem mais a cabine de pedágio, você não vai dar o bom dia, você passa direto. Em muitos supermercados não tem mais ali o caixa para te atender, porque tem o autoatendimento. Então você não dá bom dia, ela não te pergunta em que forma que você vai pagar. Então até em questão, as relações humanas já estão discutindo que o avanço da tecnologia pode ser prejudicial. Então, nós defendemos a tecnologia, mas nós defendemos que a tecnologia ela venha para reduzir a jornada de trabalho e melhorar a vida da população. Agora, dentro do sistema capitalista não tem como ter isso, por isso que nós lutamos por outro tipo de sociedade, uma sociedade socialista. Muito bom, Hélia. Bastante interessante esse tema. Essa nossa entrevista vai ficar disponível na página do YouTube do sindicato. As pessoas podem mandar perguntas por lá. Bom, encerramos hoje por aqui e aguardamos todos vocês no próximo domingo. Até lá!